Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bênção a palavra de Deus na nossa vida, porque a palavra de Deus tem o poder de nos transformar, de nos curar, de nos libertar, de nos restaurar. Quanto é importante nos colocarmos na sintonia da palavra. É por isso que nos colocamos na presença do Senhor, pedindo que a sua palavra nos conduza e nos ilumine. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Me coloco na tua presença, Senhor, humildemente para te louvar, bendizer, adorar e glorificar teu nome santo, poderoso e grande. Em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, invocar a graça do teu Espírito, Espírito de amor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, de conselho, de fortaleza, Espírito da ciência e do santo temor divino. Nos dê agora a graça de sermos dóceis à palavra, para que a tua palavra esteja, Senhor, em nosso coração, nos iluminando e nos conduzindo, agora e para sempre. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus é luz para o nosso coração. O programa A Bíblia no Meu Dia a Dia de hoje, nós vamos meditar o Evangelho de Lucas. Veja que beleza, Lucas capítulo 8, versículos de 26 ao versículo 39. Escreve aí no seu caderno, Lucas 26, de 28 a 39, com a data de hoje, e aí você vai colocando os elementos, o alimento que vamos colhendo no nosso estudo da palavra do Senhor. E é assim que diz a palavra. Eles, quando diz eles, é eles, Jesus com seus discípulos, navegaram para a região dos Gerazenos, defronte da Galileia. Vejam, importante geograficamente nos localizarmos para melhor compreendermos. A região dos Gerazenos fica de frente à Galileia, mas faz parte de um outro território, né? Então Jesus não está num território de Israel. Quando Jesus pisou em terra, veio da cidade ao seu encontro um homem que tinha demônios. Havia muito tempo que não se vestia, nem morava em casa alguma, mas nos túmulos. Este homem, ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te peço que não me atormentes. Que duro, né? Este homem já tinha uma vida tão atormentada. Os demônios tomaram conta da vida, do coração deste homem. E os demônios se agitaram quando viram que Jesus, como eles mesmos reconheceram, o Filho do Deus Altíssimo estava se aproximando. Quando Jesus se aproxima de nós, os demônios se agitam. Quando Jesus se aproxima de nós, o que está dentro de nós, que não é de Deus, se agita. E os demônios começaram então a gritar. Com efeito, Jesus estava ordenando ao espírito impuro que saísse daquele homem. Então, por favor, é muito importante que você marque esse versículo de número 29, né? Que diz aqui essa mensagem do versículo 29. Diz que Jesus estava ordenando que o espírito impuro saísse daquele homem. Os espíritos impuros,
atormentam a nossa vida, sujam a nossa vida, emporcalham a nossa vida. Porque o nome do Espírito, o Espírito já está dizendo o que é a sua natureza. A sua natureza é roubar a pureza, porque ele é impuro, ele é sujo. Espírito que vem, está tudo limpo, tudo puro, ele entra aqui e torna isso aqui impuro. Você sabe que uma água impura, cheia de impurezas, estraga o nosso organismo. Do mesmo jeito que um espírito impuro, diabólico, perverso, estraga a nossa natureza humana, estraga o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, nos corrompe por dentro, vemos atormentados, vemos divididos. A nossa humanidade, ela não só fica fragilizada porque somos frágeis, mas a nossa humanidade se torna, na verdade, corrompida. E é por isso que nós precisamos nos aproximar de Jesus. Porque na presença de Jesus, os espíritos impuros tremem e são exorcizados, são expulsos da nossa vida. Não guardemos. Porque muitas vezes a gente retém aquele espírito impuro que leva-nos a cometer maldades, leva-nos a cometermos os pecados, mas leva-nos a sermos mal, porque o espírito impuro é mal. Nada faz mais mal a nós do que aquilo que nos suja. Se um espírito impuro entra em nós pelos pensamentos, ele nos traz maus pensamentos. Começamos a pensar mal do outro, a querer mal ao outro, e aí vamos fazer o mal ao outro. É preciso que permitamos que Jesus expulse a partir dos pensamentos. E o pensamento humano vai tornando-se sombrio, vai se recheando, se enchendo de maldades, vê maldade em tudo, age com maldade. Os espíritos impuros, Deus não nos criou machucados, Deus nos criou sarados, mas os espíritos impuros vão nos machucando por dentro, vão colocando em nós sentimentos, intenções maldosas. Olha quanto mal faz a nós guardar ressentimento, mágoa, rancor. Esses espíritos vão se agitando dentro de nós e daqui a pouco nós estamos sendo pessoas odiosas. Estamos semeando ódio, estamos semeando raiva. Vejam, a gente às vezes fica com raiva do outro e agimos pela raiva e nos tornamos pessoas violentas. Alguns chegam ao extremo de se tornarem pessoas violentas fisicamente. Outros se tornam verbalmente violentos. Toda vez que a pessoa fala, sai dela palavras agressivas, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio desses espíritos impuros, precisamos, como está agitado este homem agora, tomado, dominado por esses espíritos impuros. Ora, muitas vezes esse espírito dominava e para protegê-los amarrava-o com correntes grilhões, mas ele arrebentava as correntes e era impelido pelo demônio para lugares desertos. Jesus então lhe perguntou: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião. Com efeito, eram muitos os demônios que haviam entrado naquele homem. Não era um só, não. Um era o chefe, um era o que estava à frente, mas ele era uma legião de demônios. Quantas vezes parece que a gente coleciona demônios na vida? O demônio tem diversas perversidades, né? Às vezes a gente acumula orgulho, soberba, avareza, gula, a maledicência, impureza, malícia, maldade, crueldade. Esses demônios atormentam a vida, gente. Legião. Eles pediam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Entretanto, estavam pastando aí na montanha uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que os deixasse entrar nos porcos, e Jesus permitiu. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. A manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e se afogou.
Vendo isso, os que cuidavam da manada fugiram e espalharam a notícia pela cidade e pelas aldeias. As pessoas foram ver o que havia acontecido, chegaram junto de Jesus e encontraram um homem que tinha saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido no seu perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que presenciaram o fato contaram o que aconteceu e como o possesso fora curado. Toda a multidão da região dos Gerazenos pediu a Jesus que fosse embora, pois estavam com muito medo. Veja que beleza, só para encerrar aqui, né? Eles ficaram com medo. Porque você pergunta, mas por quê? Porque Jesus fez isso, mandou os demônios que eram impuros para aqueles que representam a impureza, que no caso são os porcos. Mas eles ficaram com medo e que expulsaram Jesus dali, sem entenderem que o mais importante, ou não quiseram compreender, que mais importante do que a manada de porcos era aquele homem curado e liberto. Nada tem preço ou valor quando um filho de Deus, quando um homem, quando a mulher é liberta do poder do maligno. Nada paga. Nem uma manada de porcos, nem de gado, seja o que for. Quem tem um coração atrevado nas trevas da ganância, da avareza, nunca considera o ser humano mais importante do que os seus valores sem valores, que são suas riquezas materiais. Vamos chamar conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Hoje estamos diante de uma passagem um pouco difícil do Evangelho de São Lucas, porque nos narra até que limite pode chegar alguém que se deixa conduzir ou não presta atenção direito e o mal acaba a arrastando. Encontramos aqui uma situação muito difícil, onde nós temos um judeu que está fora do território de Israel, ali no local, inclusive, onde criavam porcos, está num cemitério. Imagine um judeu tocar, pisar sobre um túmulo, ficava impuro, está num cemitério e, para piorar ainda, está possesso, e essa possessão se dá por muitos demônios, por isso o próprio nome dito por eles é Legião. É realmente um fim de feira, né? Realmente uma situação muito deplorável, aquela que chegou de verdade esse judeu, esse homem aqui, por uma recusa de verdade de viver aquilo que já era proposto como lei no Antigo Testamento. Isso é sempre importante quando a gente vê essas situações, não recordar simplesmente que Jesus foi lá e que libertou esse homem, mas houve uma estrada progressiva, erros contínuos, escolhas mal feitas e refeitas e sempre na mesma direção, que conduziram esse homem para essa tragédia na qual ele se encontra e que agora ele não consegue sair de lá sozinho. Está inclusive abandonado e as pessoas nem podem chegar perto por causa da violência que esses demônios acabam manifestando com aqueles que ali se aproximam. Só que nesse dia eles se deram mal, porque Jesus passou exatamente por lá e foram eles mesmos que se denunciaram quando estão brigando com Jesus, dizendo: o que você veio fazer conosco, né? Quer dizer, estava tudo tão bem, eles estavam ali sossegados, o homem estava cativo deles e agora Jesus chega e vai iluminar as coisas e atrapalha tudo, como se fosse você dentro de um quarto escuro, né? E alguém chega e acende a luz e aí uma cobra que estava ali do lado, né? Preparada para te morder a hora que quisesse, aí você já consegue enxergá-la e consegue refutá-la, e é exatamente esse o sentido dessa passagem. E vejam que as coisas ruins aqui, os símbolos são muitos, né? Demônios, mas muitos a ponto de serem chamados de legião. Porcos que os judeus estão criando, isso é contra a lei, né? Claro, para a gente hoje o porco não seria o problema, mas era contra a lei judaica. O mar, que é outro símbolo do mal ali envolvido, e depois nós percebemos nas outras pessoas dessa cidade a mesma postura daquele homem. Estão mais preocupados com aquilo que possuem do que com a presença de Jesus ali e por isso o mandam embora. Vejam, a escolha começou a ser feita novamente por outras pessoas, mesmo depois de terem visto qual que é o destino final de tudo aquilo. Isso é realmente bem terrível, mas a parte positiva dessa passagem é exatamente mostrar que quando Jesus chega, ele chega para decidir as coisas e que não existe mal que ele não possa repelir. E isso é importantíssimo para a gente, e a presença dele evita com que qualquer coisa possa ocorrer conosco. E para terminar,
algo muito importante da vida de cada um. Vejam que esse homem se propôs a seguir Jesus e a resposta de Jesus foi não. Vai para Decápole e testemunha aquilo que aconteceu contigo. E realmente a vida missionária desse homem será essa, e não ser discípulo. É importante seguir Jesus do jeito que ele realmente deseja, e não da forma que a gente imagina que possa vir a ser a melhor. Fala, Senhor, fala ao nosso coração. Cura, Senhor, o nosso coração. Expulsa do nosso coração, Senhor, os espíritos impuros que estão se agitando, que estão atormentando a nossa vida e o nosso coração. Expulsa, Senhor, os espíritos malignos, perversos, enganadores, que roubam a nossa pureza interior, roubam aquela imagem primeira na qual o Senhor nos criou. Que o Teu Espírito esteja em nós, Senhor, renovando nossa mente, renovando nossos sentimentos, renovando todo o nosso ser. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a palavra de Deus que nos cura, é a palavra de Deus que nos liberta. Ao nome do Senhor, o poder, a honra, a glória para sempre. Deus abençoe você, eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.